continuando nosso processo de resolução. Então, a primeira coisa para resolver um problema é a nossa leitura do problema. Um trem com velocidade constante de 60 km por hora se move na direção leste por 40 minutos. Depois, em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com direção norte por 20 minutos. E, finalmente, na direção oeste por mais 50 minutos. Aí ele pergunta, quais são A, o módulo, e B, o ângulo da velocidade média do trem durante essa viagem. Então, ele está implicando que existe um sistema de coordenadas estabelecido por essas direções leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, que a gente vai indicar aqui do lado. Ó. Então tem um sistema de coordenadas ortogonal, vamos estabelecer qual que seja. São as coordenadas geográficas convencionais, né? Rosa 200. Então você tem você vai ter aqui vertical para cima, em geral é assim que a gente indica, né? Norte, então se norte está para cima, aqui é sul, aqui é o oeste e aqui é o leste. Perfeito? Então, a direção leste-oeste, a direção oeste-leste, no sentido oeste-leste, é o mesmo que o sentido positivo do eixo X. Então, vamos colocar um sistema de coordenadas convencional aqui do lado, para a gente fazer essa tradução. Então, aqui do lado eu vou colocar outra cor, um sistema de coordenadas convencional. Vou usar o vermelho aqui. Vou fazer coincidente, fica mais didático. É isso. Então aqui a gente tem vertical para cima, Y, direção Y. Para cá, direção X positivo. Então, sul-norte indica a direção Y e oeste-leste indica a direção X positivo. Ok. Então, vamos prosseguir ao que ele indica para a gente. Ele diz para a gente assim, ó, um trem com velocidade constante de 60 por hora se move na direção leste por 40 minutos. Então, vamos estabelecer o que significa isso. Então, a gente tem um vetor que aponta na direção leste, ou seja, direção positiva do eixo X, e ele diz para a gente que ele permaneceu nessa direção por 40 minutos. Então ele vai gerar um certo deslocamento aqui. Ele andou para cá, essa direção, vamos chamar de V1, e ele ficou em V1, para o intervalo de tempo delta T1, foi de 40 minutos. Depois, em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste, com a direção norte, ou seja, é leste em relação a norte. Então significa que ele partindo do norte, vamos ver se é isso mesmo. Depois de uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste, ou seja, a partir de norte, ele se deslocou angularmente 50 graus. Não deslocou, mas ele defletiu a sua direção de deslocamento para uma velocidade que estabelece essa direção aí que é 50 graus com a direção em relação a norte na direção leste. Então é isso aqui, ó. Vou pegar a régua de novo. Então a minha régua ele tem um mostrador que não aparece na imagem, que é um transferidor que me informa qual que é o ângulo. Por exemplo, esse ângulo, e é sempre o ângulo medido em relação à direção X. Esse ângulo aqui é o ângulo zero. Este é o ângulo, vamos pôr 20 graus, em relação a x. Aqui é o ângulo 30 graus, em relação a x.
Só que x indica leste. E ele está dizendo para mim assim, ó, depois em uma direção que faz um ângulo de 50 a leste com a direção norte. Então, em relação à direção norte, que é y, ele andou 50. Então, de fato, eu tenho que imaginar que se isso aqui é zero em relação a norte, ou seja, y vertical, direção vertical seria zero, aí isso aqui seria 10 graus, seria o mesmo que 80. Aí isso aqui seria 20 e assim sucessivamente. Então, significa que estar 50 graus é o mesmo que estar 40 graus em relação à direção y. Então, seria isso aqui. Ó. Deixa eu colocar a inclinação correta e andar com ela. Seria isso 40 graus. Seria 40 graus em relação à direção x. Eu vou colocar esse desenho aqui. E o tamanho dessa velocidade, a velocidade é a mesma, tá, gente? A velocidade é a mesma. Ele disse que é a velocidade constante, ele não mudou a velocidade. Então eu vou procurar desenhar esse vetor copiando desse aqui, ó, o tamanho dele, o módulo. Então, perfeito, ó. Este é o módulo. E o ângulo agora é 40. Então, vou tentar girar sem alterar o módulo. É difícil porque esse sistema aqui muda. Tá bom. Tá bom. Módulo deve ter alterado um pouquinho porque eu não consigo ter a mão tão firme. Alterou mesmo. Deixa eu ir lá. Esses softwares de desenho são para quem tem a mão bastante firme. Não sei se... Aí, agora aqui. Perfeito. Isso aqui é o V2. Segunda velocidade que ele fala. Ok. Isso vale V2. Por quanto tempo? Por 20 minutos. Delta T2, 20 minutos. Aí ele pergunta... Isso, 50 graus, né? Isso. Aí ele pergunta assim, muito bem, e qual é o valor do módulo e o ângulo da velocidade média do trem depois dessa viagem? Bom, inicialmente, o que a gente tem que procurar fazer? A gente tem que descobrir quantos são os deslocamentos, né? Bom, o primeiro deslocamento aqui, ó, vamos chamar ele de R. R sempre é igual a VT para a velocidade constante. Ou V, né? Então, o que é ΔR? Como o V não variou, ΔR é a mesma coisa que V ΔT. E módulo, ΔR, pegando o módulo dos dois lados, é o módulo de V vezes ΔT. Perfeito. Então, vamos escrever os ΔRs. Ó. Primeiro ΔR, ΔR1. ΔR1 vai ser igual a V1, que vale 60 km por hora, que é o mesmo V2, tá? Só muda o ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 40 graus. Aí no lar de vocês façam isso usando transferidor. Bom, e ele andou por 40 minutos, né? Agora, vamos escrever isso em termos de hora. Quanto que vale 40 minutos transferido para a hora? 40 é a mesma coisa que 2/3 de uma hora, né? 40 minutos. Então, isso é vezes 2/3. A consequência é que isso dá 60 vezes 2 dá 120, dividido por 3, 40. Então, é 40 quilômetros. ΔR1, 40 quilômetros. Vamos ver ΔR2, quanto vale? ΔR2 vale o mesmo 60 vezes o tempo que ele andou. Ele andou 50 minutos. Bom, mas 50 minutos é o mesmo que 5/6 de uma hora. Isso é 5/6 de uma hora.
5 sextos de 1 hora, isso vai dar 10 vezes 5, 50 quilômetros. Então, um dos erros que os alunos cometem é, nesse momento ele soma 40 com 50 dá 90, essa é a distância, é o módulo. Não, não é verdade. Por quê? Porque os módulos, eles se relacionam a vetores de deslocamentos. E os vetores de deslocamentos, eu vou desenhar eles aqui. Eles são assim, ó. São deslocamentos distintos, tá? Você tem o primeiro, desenhar ele em azul aqui. O primeiro deslocamento, ele é assim. E você tem o segundo, e ele vale 40, né? E o segundo deslocamento, ele é assim, ó. E a gente precisa somar eles. Um pouco maior. Vale 40. Deixa eu pegar a mesma inclinação aqui, porque ele tem a mesma direção da velocidade. Perfeito. Esse é o novo deslocamento, em azul. Parece o deslocamento ΔR2, né? E aqui, a gente vai somar esses dois indivíduos, né? ΔR1 com ΔR2. Perfeito? Vai gerar, então, um deslocamento total, que é esse aqui. Ó. Quem é o total? É este. Que eu vou chamar de ΔR, ou soma S. Vou chamar apenas de ΔR. Temos que descobrir quanto vale ΔR. Né? Bom, aqui vamos nos inspirar pelo que a gente já aprendeu, que é decomposição vetorial. Então, eu vou entender que o ΔR2 ele se escreve por vetores unitários da seguinte forma. O que é ΔR2? ΔR2, opa, muda de cor para ficar mais bonitinho. A gente vai escrever, aqui tá, esse aqui é para ser 1, tá, gente? ΔR1. Então, o ΔR1, em termos de notação de vetor unitário, a gente já sabe quanto que é. Ó. Ele é 40i. Quem que é o ΔR2? O ΔR2 ele tem uma componente em x, que está aqui. Ó. Vou cuidar de gerar ela aqui para vocês. Em x. Está bem aqui. Vou usar uma cor de giz mais elusiva. Qual que seria? Seria... pegar uma cor aqui. Essa cor. Essa componente. Esse tem a componente, essa é a x, né? Você vai ter a componente y também. A componente y estaria aqui. Bom, ΔR2 é simplesmente a soma dessas duas grandezas aqui. Aqui é ΔR2y e aqui você tem ΔR2x. E a gente sabe que esse aqui é o ângulo de 40 graus. Consequência aqui, em x você usa o cosseno e y você vai usar o seno. A conclusão é que esse daqui a gente tira que ΔR2 simplesmente é 50 que multiplica cosseno de 40 vezes i, vetor unitário i, mais 50 vezes o seno de 40, vetor unitário j. Claro que vamos precisar lançar a mão da calculadora para fazer esses cálculos, né? E a gente vai obter o seguinte. 50 vezes cosseno
de 40 graus, isso dá 38,3. Então, ΔR2 é 38,3 vezes I mais 50 vezes seno, 50 vezes seno de 40. Isso dá 32,1. 32,1 J. Perfeito. Então, aí a gente se põe a somar esses dois aqui. Então, ΔR, que vai ser a soma, a gente já vai fazer direto. Então, é 40 com 38,3, isso dá 78,3. Então, você tem 78,3 I mais, só sobra o 32,1 J. Bom, mas isso seria, quem seria, então, o ângulo? O ângulo, o módulo, né, primeiro, né? O módulo basta você levar esses dois indivíduos ao quadrado e tirar a raiz. Isso vai dar um ΔR igual. Eleva cada um deles ao quadrado, 78,3 ao quadrado, mais 32,1 ao quadrado, 7.000 não sei das quantas, isso eu levo a 0,5, você tira a raiz dele. Isso vai dar 84,6. Então, ΔR é 84,6 quilômetros, que é bem menor do que somar 40 com 50, que daria 90, né? Então, e qual é o ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de alfa. Como é que eu obtenho alfa? Alfa é obtido do triângulo formado pela soma num cateto adjacente, que seria o ΔR1 com ΔR2x, e o cateto oposto ΔR2y, ou seja, essa quantidade dividido por essa quantidade é a tangente do ângulo alfa. Perfeito? Então, sabemos que tangente de alfa é igual a 32,1, faltou um aqui, né? Dividido por 78,3, e daqui concluímos que alfa é o arco cuja tangente é esse número que vai sair daí, que eu nem sei o valor, é menor que 1, mas não sei quanto. Vamos fazer a conta. Então isso vai dar. Então, função inversa de quem? De 32,1 dividido por 78,3. Fechou igual 22,3 graus. 22,3 graus. Então isso dá 22,3 graus. Tem uma coisinha suja aqui, deixa eu limpar isso, senão vai aparecer aqui. Faz parte da conta. Então o resultado é 22,3 graus para alfa. Visualmente parece isso, né? Deixa eu até colocar aqui a minha régua só para ver. Minha régua indica aqui o ângulo. Ver se está próximo. Claro que aqui foi feito no olhômetro, né? Porque o tamanho dos vetores eu não tenho condições de medir pelo meu aplicativo. 22. Vocês não estão vendo, mas está escrito aqui 22. Certinho, pessoal. Vamos para o próximo.